neste momento agora, ao nosso painel, nesse primeiro Seminário Internacional de Educação e Direitos Humanos, com a participação mais do que especial de um querido amigo, jurista com J maiúsculo, que é o professor Renato Zerbini Leão. O professor Renato Zerbini Leão é doutor, PhD em Direito Internacional e Relações Internacionais, presidente do Comitê de Direitos Humanos, Econômicos e Culturais da ONU, e é autor de vasta obra no âmbito do direito internacional, sobretudo com a perspectiva relacionada à defesa e implementação dos direitos humanos. E teremos a honra de ter o professor Renato, no dia de hoje, falando sobre um tema absolutamente importante para todos nós, que é sobre, inclusive o título da sua palestra, né, da sua apresentação, que é a educação na Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas, né? O direito à educação na perspectiva mais importante que nós temos. E para nós, obviamente, é um momento muito caro, né? Porque, na verdade, eu vou repetir aqui porque travou e a letrinha está pequena. O título é A Educação na Carta Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas. E, portanto, eu, sem maiores delongas, vou já passar a palavra ao professor Renato, agradecendo a ele a gentileza por ter cedido alguns preciosos momentos do seu tempo, que nós sabemos da sua agenda bastante concorrida, né, professor Renato? E, portanto, seguramente engrandecerá esse momento, uma fala que, para esse momento no mundo, em geral, mas em particular para o Brasil, é muito importante. É o tema da educação. Nós temos diversos autores importantes, diversos marcos normativos, como o professor Renato vai nos pontuar na sua exposição, e, portanto, eu reputo esse momento como um momento magistral, porque falar de educação, e eu falo também como membro do Conselho Federal da OAB, na nossa Comissão Especial de Direito à Educação, em que nós temos lutado bastante por muitas vias, e é uma luta que precisa de muitos adeptos, né? É preciso que todos nos conscientizemos da importância da educação, e eu já transmito agora a palavra, sem maiores delongas, ao nosso convidado de honra, professor Renato. A palavra e o tema são todos seus. Muito boa tarde, meu querido amigo. Sem áudio, professor, acho. Sem áudio? Vamos ver. Muito boa tarde, meus queridos colegas, amigos, meu querido e estimado professor Tiago Pádua, amigo e colega de longa data. É um prazer estar compartilhando desse primeiro Seminário Internacional de Educação em Direitos Humanos da UTF e abordando essa temática de suma importância, que é a educação na Carta Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas. E é especial porque, quando falamos em Carta Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas, nós, em realidade, estamos nos referindo a um conjunto de documentos que está conformado pela Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, proclamada em 10 de dezembro de 1948, e
seus dois grandes pactos internacionais de direitos humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. De modo geral, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela, em seu artigo 26, decretou que toda pessoa tem direito à educação. E esta educação deverá ser gratuita em seus níveis elementar e ensino elementar, obrigatório pelos Estados-partes. Tá? Portanto, a instrução técnica e profissional deverá ser generalizada para todos aqueles estados que proclamaram a Declaração Universal de Direitos Humanos e são parte dos pactos internacionais, sobretudo o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, onde, no artigo 13, trata acerca do direito à educação. Mas interessante é que, no âmbito do direito à educação, enquanto um direito humano, já o acesso aos estudos superiores será igual para todos, em função de seus respectivos méritos. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos aponta a ordem meritocrática como um requisito para alcançar os estudos superiores. E os objetivos da educação, segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, são o desenvolvimento pleno da personalidade humana e o fortalecimento do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. E, nessa esteira, a Declaração Universal de Direitos Humanos favorecerá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos étnicos ou religiosos. Em consequência, a educação também é um meio de consecução da paz. É um instrumento prioritário para se alcançar a paz. E nesse âmbito da Carta Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, cujo pacto está em vigência desde 3 de janeiro de 1976, ressalta-se o direito de toda pessoa à educação como elemento de afirmação da dignidade humana. Em consequência, os estados que são partes do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, são vários, são 170 estados partes, incluindo o Brasil. O Brasil é um estado parte do PIDESC e está obrigado a seguir essas orientações. E, em consequência do artigo 13 do PIDESC, esses estados partes, como o Brasil, reconhecem que o ensino primário deve ser obrigatório e acessível para todos, gratuitamente. O ensino secundário, em suas diferentes formas, inclusive o ensino técnico e profissional, deve ser generalizado e acessível para todos, por todos os meios necessários e, particularmente,
pela implementação progressiva do ensino gratuito. O ensino superior, por sua vez, ele deve ser igualmente acessível a todos, sobre a base da capacidade de cada um e pela implementação progressiva do ensino gratuito. A educação fundamental para aquelas pessoas que não tenham recebido ou terminado o ciclo completo de instrução primária deve, na medida do possível, ser fomentada ou intensificada. E também deve-se perseguir ativamente o desenvolvimento do sistema escolar em todos os ciclos do ensino. Implementar um sistema adequado de bolsas de estudos e melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente. E aí, é importante notar que tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais indicam que seus Estados-partes comprometer-se-ão a respeitar a liberdade dos pais ou tutores legais de escolherem para seus filhos ou pupilos escolas distintas das criadas pelas autoridades públicas, sempre que aquelas satisfaçam as normas mínimas que o Estado prescreva ou aprove em matéria de ensino. Então, a liberdade dos particulares e entidades para estabelecer e dirigir instituições de ensino estará condicionada pelo respeito a esses princípios. E o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, que é justamente o órgão encarregado de supervisionar o Pacto Econômicos, Sociais e Culturais, e, casualmente, o órgão ao qual tenho a honra de, nesse momento, pertencer e estar como o seu presidente, desenvolveu uma observação geral, que é um documento que explica aos estados, que são parte do PIDESC, a sociedade civil organizada, as ONGs, as organizações internacionais, a comunidade internacional, enfim, qual é o conteúdo ou alcance dos artigos do pacto. Então, com relação ao artigo 13 do PIDESC, que trata acerca do direito à educação, o Comitê DESC afirmou que, como direito no âmbito da autonomia da pessoa, a educação ela é o principal meio pelo qual os adultos e também as crianças, os menores, pessoas econômica e socialmente marginalizados saem da pobreza e participam plenamente de suas comunidades. Portanto, para o Comitê DESC das Nações Unidas, a educação ela desempenha um papel decisivo também na emancipação da mulher, na proteção das crianças contra todas as formas de exploração, dos direitos humanos e da democracia. Também na proteção do meio ambiente e no controle do crescimento demográfico. Assim mesmo, é cada vez mais aceita pelo comitê a ideia de que a educação é um dos melhores investimentos financeiros que os estados podem realizar,
porque a sua importância não é unicamente prática, já que proporcionará mentes instruídas, inteligentes e ativas, com liberdade e amplidão de pensamento. O comitê ele defende que a educação, em todas as suas formas e em todos os níveis, deve ter as seguintes 4 características que são interrelacionadas entre si. A primeira é a disponibilidade, né? A disponibilidade. A segunda é a acessibilidade. A terceira é a adaptabilidade. A disponibilidade significa que deve haver instituições e programas de ensino em quantidades suficientes no âmbito dos estados que são partes do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E as condições para que funcionem dependem de numerosos fatores, como, por exemplo, as instituições e os programas necessitam de instalações físicas adequadas, instalações sanitárias para ambos os sexos, e é comum no nosso diálogo construtivo com os Estados partes, porque o comitê ele celebra diálogo com os Estados partes para ver como é que eles estão incorporando internamente os artigos do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, abundarmos na temática do princípio da igualdade e não discriminação, justamente com relação à preferência sexual, hoje em dia, inclusive, alargando para a população LGBTQI+, no que toca às instalações sanitárias em colégios e até mesmo em colégios de ensino fundamental e médio. E faço referência ao nosso último diálogo, por exemplo, com o Estado chileno, cuja uma das recomendações do Comitê DESC das Nações Unidas foi justamente proporcionar essas instalações sanitárias, porque a lógica do mecanismo de supervisão desses tratados internacionais de direitos humanos das Nações Unidas é a de que, finalizados os 5 primeiros anos de ratificação desses tratados internacionais, os Estados eles enviam um relatório oficial de cumprimento do pacto e enviam também uma delegação para dialogar com o comitê, uma delegação que geralmente está composta por um ministro de Estado de uma das áreas cobertas pelo pacto, né? Pode ser saúde, educação, transporte e moradia, e uma série de técnicos que saberão responder cada uma dessas dimensões, né? E desse diálogo com os Estados, o comitê publica o documento oficial das Nações Unidas, que se chama Observações Conclusivas, através do qual o comitê expressa uma preocupação seguida de uma recomendação. Então, portanto, com relação ao direito à educação, acesso a instalações sanitárias, o comitê pode manifestar sua preocupação no sentido de que o Estado não está cumprindo com a disponibilidade dessas instalações sanitárias e que o comitê indica que haja essa disponibilidade e observando a preferência sexual do público amplo. Também, questão água potável, docentes qualificados e com salários competitivos, materiais de ensino, entre outros. Já a acessibilidade indica que as instituições e os programas de ensino devem ser acessíveis para todos, sem discriminação alguma,
E aí, nestas constam 3 dimensões coincidentes: não discriminação, a acessibilidade material, vai dizer fácil acesso, e econômica, tem de estar ao alcance de todos. Tá? Essas são as 3 dimensões coincidentes da acessibilidade. Não discriminação, acessibilidade material, fácil acesso, e econômica, tem de estar ao alcance de todos. Por sua vez, a aceitabilidade sinaliza que o estudo e os métodos pedagógicos devem ser pertinentes, culturalmente adequados e de boa qualidade. A adaptabilidade, por sua vez, ela ilumina o fato de que a educação deve ter a flexibilidade necessária para adaptar-se às necessidades das sociedades e comunidades em transformação, ademais de responder às necessidades dos alunos em contextos culturais e sociais variados. E aí a gente pode notar que o direito à educação possui uma base normativa e principiológica universal, né? Capaz de guiar os estados, sobretudo os estados que proclamaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nesse caminho em prol da afirmação da educação como um direito humano fundamental. E é interessante, caríssimos e caríssimas, destacar também que, desde a perspectiva da responsabilidade internacional dos Estados, os Estados eles possuem, com relação ao direito à educação, 3 tipos de responsabilidade: a de respeitar, a de proteger e a de realizar. Com relação ao direito à educação, portanto, a obrigação de respeitar significa que o Estado deve respeitar a liberdade dos pais em eleger a escola às quais os seus filhos assistirão, matricular-se-ão. A obrigação de proteger, por ela, o Estado ele tem de cuidar, porque as terceiras pessoas, incluídas aí os pais, não impeçam as crianças de assistirem às aulas. E, finalmente, a obrigação de realizar, através do qual o Estado ele deve adotar medidas positivas para velar porque a educação ela seja culturalmente apropriada para as minorias e as populações indígenas, e que seja de boa qualidade para todos, né? Essas são as bases de obrigação dos Estados de cara ao cumprimento de acesso às escolas. Nós temos também, com relação ao direito a receber educação, os seguintes
4 pilares. Tá? Por quê? Porque, se bem é certo que a aplicação precisa e pertinente dos requisitos dependerá das condições que imperem em determinado Estado, que é parte do pacto, a educação, em todas as suas formas, em todos os seus níveis, devem ter essas características interrelacionadas entre si, que são aquelas que destacava antes, mas que quisera reafirmar agora. Né? A primeira, disponibilidade, quer dizer, o Estado que é parte do PIDESC deve dispor de instituições e programas de ensino em quantidade suficiente para atender todas aquelas dimensões do ensino. As condições para que funcionem certamente dependerão de numerosos fatores, entre outros, o contexto de desenvolvimento no que atua. Por exemplo, as instituições e os programas provavelmente necessitem edifícios ou outra proteção contra elementos do clima, elementos físicos, instalações sanitárias para ambos sexos, conforme nós falávamos, e hoje em dia para a população LGBTQI+, água potável, docentes qualificados, com salários competitivos, materiais de ensino. Alguns necessitariam, ademais, biblioteca, serviços de informática, tecnologia de informação, e hoje em dia, em época de pandemia, isso fica cada vez mais cristalino. Estudo com relação à disponibilidade. Com relação à acessibilidade, as instituições e os programas de ensino devem ser acessíveis a todos, sem nenhum tipo de discriminação. E, conforme destacávamos, essa acessibilidade ela consta de 3 dimensões que coincidem parcialmente entre si. Uma delas é justamente a não discriminação, pelo fato de que a educação ela deve ser acessível a todos, especialmente aos grupos vulneráveis de fato de direito, sem discriminação por nenhum tipo dos motivos de raça, religião, preferência sexual, ideologia, pertenência a determinado grupo social. Temos a acessibilidade material, no âmbito do qual a educação há de ser acessível materialmente, seja por sua localização geográfica, de acesso razoável, por exemplo, uma escola de quadra, uma escola de bairro, ou por meio da tecnologia moderna, mediante acesso a programas de educação à distância. Em situações excepcionais, como a que vivenciamos agora, de pandemia de Covid-19, essa possibilidade virtual que nos permite estarmos conectados e compartilhando ensinamentos. A acessibilidade econômica, né? A educação tem de estar ao alcance de todos. E essa dimensão da acessibilidade econômica ela está condicionada por vários fatores com relação ao ensino primário, secundário e superior, porque enquanto o ensino primário tem de ser gratuito para todos à luz dos direitos humanos, é pedido aos Estados-partes que implementem gradualmente os ensinos secundários, o ensino médio e o ensino superior. Portanto, a obrigação, desde a perspectiva do direito internacional, dos direitos humanos, com relação à gratuidade do ensino,
descansa no ensino primário. O terceiro pilar, que é o da aceitabilidade, que seria a forma e o conteúdo, o mérito da educação, compreendidos aí os programas de estudo, os métodos pedagógicos têm de ser aceitados, por exemplo, conforme dizíamos, pertinentes, adequados culturalmente e de boa qualidade. Né? E, finalmente, a adaptabilidade. Vai dizer, a educação ela tem de ter a flexibilidade necessária para adaptar-se às necessidades de sociedades e comunidades em transformação e responder às necessidades dos alunos em contextos culturais e sociais variados. Muito se discute agora, por exemplo, qual é o rumo que se tomará a educação à luz de tudo o que se teve de desenvolver em termos de tecnologia para enfrentar a pandemia da Covid-19. Né? Então, certamente, essa tecnologia fará parte da educação do século XXI à luz das obrigações decorrentes em matéria de afirmação dos direitos humanos. Não podem ser esse avanço tecnológico, por exemplo, excludente, excluir público, por nenhuma daquelas razões que falávamos há pouco no tocante ao princípio da igualdade e da não discriminação. Portanto, à luz da Carta Internacional de Direitos Humanos, é patente que, inspirado na Declaração Universal de Direitos Humanos, que em seu artigo 26 diz que toda a pessoa tem direito à educação e que essa educação deve ser gratuita, pelo menos no correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito. E a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. E deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas. É o que diz aqui, vejo vocês, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 26, que depois foi esse artigo aprofundado com o artigo 13 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas. Portanto, a base normativa que garante o direito à educação na Carta Internacional de Direitos Humanos é o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos e o artigo 13 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC. Com relação às obrigações jurídicas concretas, os Estados-partes eles devem cuidar, devem velar, porque esses planos de estudo em todos os níveis do sistema
educativo estejam estabelecidos com base nesses dois artigos, o 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos e o 13 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E, ademais, os países eles têm a obrigação de estabelecer e manter um sistema transparente e eficaz para comprovar se a educação se orienta ou não realmente nos objetivos educativos constantes aqui do artigo 13 aqui do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E vejam vocês, pessoal, que o artigo 13 do PIDESC diz que os Estados partes no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Convém que a educação deva orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade, e deve fortalecer o respeito pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais. Convém, assim mesmo, em que a educação deva capacitar a todas as pessoas para participar efetivamente em uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos, e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Depois vai discorrer conforme esses elementos que nós falávamos há poucos. Então, por exemplo, a obrigação do Estado de respeitar a disponibilidade da educação é demonstrada no fechamento de escolas privadas, a de proteger a acessibilidade da educação, velando por que terceiros, incluídos aí os pais, e inclusive os empregadores, não impeçam as crianças de assistir à escola. Por exemplo, a de facilitar a aceitabilidade da educação, adotando medidas positivas para que a educação seja culturalmente aceitável pelas minorias e as populações indígenas e que seja de boa qualidade para todos, né? De modo que podemos falar que hoje em dia, no século XXI, há uma base normativa condensada da educação como um direito humano fundamental, da qual muitos estados são partes, porque são 170 estados partes do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E desses 170 países, desses 30 países celebraram há pouco o protocolo do Pacto, que é um outro tratado internacional que permite a denúncia individual. Então, por exemplo, os cidadãos desses países poderão denunciar o seu Estado, o seu país, por haver violado o artigo 13 do Pacto, que trata do direito à educação. De modo que, para esses, há uma forte base normativa do direito à educação que pode levar, inclusive, a que o seu país, o seu Estado, seja condenado intencionalmente por haver violado o artigo 13 do Pacto. De modo que a mensagem que deve ficar é essa, a de que a educação, hoje em dia, é um direito humano fundamental e que possui artigos firmes capazes de levar um país a ser condenado por uma corte internacional por haver violado a educação enquanto um direito humano fundamental. Esses eram os pilares que eu gostaria de compartilhar
com vocês, um pouco da atualização do estado da arte da educação como um direito humano fundamental, e estou à disposição de vocês para tertuliar dentro do prazo que ainda temos. Professor Renato, eu queria parabenizá-lo em nome de todos os que estão acompanhando, né, essa sua exposição, muito profícua, muito importante, para que a gente possa refletir sobre o direito à educação enquanto direito fundamental. E eu, se você me permitir, professor Renato, gostaria de fazer algumas perguntas, algumas reflexões conjuntas, mais no sentido de pensar com do que perguntas propriamente ditas, né? Para que a gente possa refletir de maneira conjunta. Nós, enquanto membros de instituições que têm um relevante papel no sentido de pensar e proteger os direitos, sobretudo enquanto professores na academia, mas também enquanto, especificamente no seu caso, professor Renato, presidente do importante comitê da ONU, e, no meu caso, como membro da Comissão de Direito à Educação do Conselho Federal da OAB. Nós vimos recentemente uma polêmica que envolve o nosso país, que se relaciona com as chamadas escolas cívico-militares. Nós sabemos que a Carta da ONU ela surge depois de um tenebroso evento de nossa história ocorrido na Alemanha nazista, após a queda da República de Weimar. Esse contexto que eu estou fazendo, apenas bastante breve, professor Renato, para perguntar se, na sua opinião, na sua perspectiva jurídica, essas escolas cívico-militares que têm sido vistas no nosso país com certas características militarizadas, é isso que eu gostaria de ressaltar, com certa perspectiva vinculada a uma intromissão estatal com relação a valores e perspectivas. Ainda mais num momento como esse que nós vivenciamos na atualidade, em que nós temos diversos deveres no âmbito dos direitos humanos fundamentais com relação à educação, e no mundo atual, em que diversos países, inclusive o nosso, têm tendências autocráticas e com certa centralização. Como é que o senhor enxerga isso, professor Renato? Muito bem, professor Tiago, é uma indagação importante, fundamental nessa nossa quadra histórica, desde a perspectiva dos direitos humanos fundamentais. O Estado, na figura de um dos seus agentes, não pode, por nenhuma maneira, obrigar as pessoas, e sobretudo as crianças, a estudarem um determinado tipo de escola. O que pode acontecer pode existir a possibilidade de se oferecer um modelo cívico-militar, mas também deverá ser oferecido outros modelos. Não pode ser obrigado a limitar geograficamente a população de um bairro, de uma cidade, a ter acesso público somente a esse tipo de modelo. A educação tem de ser livre. E essa liberdade, ela começa na escolha da escola, pelos pais. Essa liberdade avança pelo plano de ensino dos professores. Cada professor tem liberdade de desenvolver seu próprio plano de ensino.
Essa liberdade, ela descansa em não haver imposição de valores, por exemplo, de caráter ideológicos, de caráter religiosos, sobretudo em um país como o Brasil, cuja Constituição é muito clara nesse sentido. Então, a interpretação da educação enquanto um direito internacional da seara dos direitos humanos fundamentais tem de ser coordenada com as constituições nacionais, no caso brasileiro, com a Constituição Nacional. Então, não é possível, dentro dessa quadra, haver a imposição de um único modelo escolar. Há que existir a disponibilidade. E o discurso dos chefes de Estado e de governo devem ser coerentes com essa responsabilidade. Perfeito, professor Renato. Nós temos uma pergunta aqui de uma das nossas assistentes aqui, da nossa audiência, que é a Dominique. Ela pergunta assim, professor doutor Renato, é possível observar claramente que o Brasil não atinge muitas dessas metas do Pacto Internacional? A quais pontos o senhor atribui esse não alcance de direitos? Essa é a pergunta da Dominique. O Adriano fez uma observação anterior sobre a perspectiva das minorias, né, da categoria LGBTQIA+, com relação a uma observação que teria sido feita ou mencionada, que seria sobre a expressão preferência sexual sendo indevida e orientação sexual por conta da questão simbólica. Então, eu já emendo nessa perspectiva aqui que o Adriano muito bem pontuou, da perspectiva da nossa reflexão, no sentido de que, junto com a pergunta da Dominique, com relação ao que se deve nesse não alcance, esse tratamento que nós temos com relação às minorias muito visível no nosso país, né? Uma perspectiva, infelizmente, de tratamento degradante, seja por discursos oficiais, seja por referências que a gente pode chamar aí, pegando emprestado, né, professor Renato, a figura que o professor Adilson Moreira muito bem desenvolveu sobre o racismo recreativo, assim como nós temos também a transfobia, a homofobia recreativa, e que muitas vezes isso vem até na sala de aula, né, de certa forma, de determinadas perspectivas. Então, eu emendo essas duas perguntas, professor, e a Natália disponibilizou o link aqui para quem se inserir para receber a certificação, né, da palestra. Então, devolvo a palavra ao professor Renato e gostaria muito de ouvi-lo sobre isso aí. São inquietações muito interessantes. A fragilidade do alcance dos direitos humanos, desde uma perspectiva indivisível e universal, ela é marcante quando se analisados desde o direito à educação. A educação é a base de tudo. Quanto mais educada for a população, menos violação de direitos humanos existirão. Né? E assim é. Assim é patente em todos os países do nosso planeta. Acontece que, desde a perspectiva brasileira, e é interessante notar que o Brasil recentemente enviou seu relatório de cumprimento oficial ao PIDES, que está disponível na página do Comitê, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, vocês entram lá, só colocar no Google, e vai sair, aí vocês tem lá um linkinho de países, vocês podem ir no Brasil e ver o relatório oficial enviado pelo Estado brasileiro. E ali, muitas ONGs também enviaram, inclusive, várias de educação.
O Brasil tem uma falha histórica na educação, sobretudo educação primária, elementar e média, que impacta nessa qualidade de direitos a serem desfrutados no futuro. Uma perspectiva de preocupação que se incrementa à medida em que também se observa uma destruição do modelo universitário brasileiro, ultimamente, né? Nos últimos anos, cada vez mais as verbas para pesquisas vêm em decréscimo, e então a educação ela deve ser tratada com interesse prioritário pelos estados desde as primeiras idades do ser humano. Tá? E tratar com seriedade significa formação dos professores e também formação de todo o entorno dos que cuidam das crianças. Agora, a educação ela também deve ter o cuidado material por parte dos países, dos estados. Os estados devem facilitar para que as escolas tenham as condições de receberem os alunos. E tudo isso impacta na qualidade da educação. Impacta porque o ser humano ele se dá conta de que Eu penso que o professor Renato teve um problema de conexão, mas acho que ele está voltando, está buscando realizar aí a reinserção, né, o reingresso. Mas eu tenho como muito proveitosa a participação do professor Renato Zerbini, que acabou tendo um problema de conexão. Pergunto a todos se vocês, todos que estão aqui, conseguem me ouvir, conseguem me ver? Ou foi um problema generalizado? Sim. Eu não sei, sim. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Mas eu não sei onde escreve. Aqui. Muito obrigado. Esse novo mundo virtual que traz como elemento importante, mas ao mesmo tempo desafiador da conectividade, também traz esses elementos, de alguma forma, contratempo, né? E é um mote até para que a gente possa pensar naqueles alunos que são denominados atualmente de excluídos digitais, né? Que muitas vezes não têm internet de qualidade para acessar as aulas, ou porque não tem mecanismos, aparelhos, né, para fazer o acesso, e isso é muito importante. O professor Renato acaba de voltar, acaba de reingressar, né? E eu gostaria, professor Renato, já de fazer aqui uma referência maravilhosa à sua exposição, a partir de uma pergunta que foi feita aqui no nosso chat pela Josiane. A Josiane fez a seguinte pergunta, professor Renato, abre aspas, doutor Renato, a questão do acesso para todos sabermos que antes e agora na pandemia evidenciou ainda mais as desigualdades do âmbito educacional, já que sabemos que há um número considerável de alunos fora da sala de aula, e também da existência por conta de não haver recursos para ter acesso à tecnologia, para estudar no mundo remoto. Aí vem a pergunta, né, depois do contexto, o que o senhor pensa a respeito disso
e era exatamente também o tema que eu estava falando, professor Renato, antes do seu reingresso, que é um tema muito, 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 muito relevante, de fato. Uma pergunta muito importante, né, porque, desde a perspectiva do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nos permite conectar o artigo 13, direito à educação, com o artigo 15, o direito à cultura e a gozar dos benefícios do progresso científico. Digo isso porque eu tenho um colega, um reconhecido constitucionalista polonês, que era membro também do comitê, que sempre perguntava aos estados que são partes do PIDESC, nos diálogos construtivos, justamente o que eles estavam fazendo para facilitar o acesso à internet universal para a sua população. E perguntava isso, fosse para a Noruega, Suécia, Dinamarca, ou fosse para o Burundi, Nicarágua, e Brasil, dava igual. O padrão de desenvolvimento dos estados. E a argumentação dele era a de que, sem isso, no século XXI, não seria possível afirmar o direito à educação. E vejam só que essa pandemia veio ilustrar justamente esse grande desafio. Então, desde dessa perspectiva, eu acho que é importante nós descansarmos de novo naquele conceito de indivisibilidade dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, eles são indivisíveis. Logo, o direito à educação no século XXI pode ser que não tenha muito sentido sem o direito a gozar dos benefícios do progresso científico. Vejam só, né? Logo, é fundamental que estejamos sempre cobrando dos países, sobretudo países que podem fazê-lo, como é o caso do Brasil, esse acesso universal de qualidade à internet, para que ainda aqueles que sejam excluídos tenham a possibilidade, por exemplo, de assistirem às suas aulas virtuais em momentos como esse, né? Então, imaginem vocês, para nós que estamos em Brasília, que no Parque da Cidade houvesse acesso universal à internet, né? Num momento como esse, as crianças poderiam ir ali acessar a internet para terem suas aulas, etc. e tal, né? Então, essa pergunta me permite fazer essa prospecção na indivisibilidade dos direitos humanos e confirmar a importância de que esse princípio seja resguardado pelo direito internacional dos direitos humanos. Perfeito, professor Renato, perfeito. É um tema que nós precisaremos ainda caminhar bastante em termos de reflexão, em termos de concretização, de proteção dos direitos humanos fundamentais, notadamente a forma como a educação tem sido tratada desde há muito, né, no nosso país. Eu não vou me repetir falando especificamente aqui, mas todos nós conhecemos a frase famosa do Darcy Ribeiro, né? Todos nós conhecemos o fato de que a forma como a educação no nosso país tem sido tratada não é um mero acaso, é um projeto. E, especificamente, nesse nosso grupo muito importante da perspectiva da reflexão social, que tem à frente a professora Nair Bicalho, nós temos a oportunidade de discutir sobre diversos aportes às reflexões sobre os direitos humanos, as reflexões sobre os pontos de vista. E o professor Renato é um expoente desde os bancos acadêmicos, né, professor Renato? Desde muito cedo na UNB, junto com o professor Cansado Trindade, e que nos orgulha muito por uma visão protetiva dos direitos humanos da forma mais singular possível. Então, eu gostaria de fazer aqui apenas uma complementação, e acho que a professora Nair Bicalho também gostaria de fazer uma referência, né, professora Nair? Sim, eu queria dar as boas-vindas ao nosso colega
Renato, né, nesse trabalho importante no Comitê das Nações Unidas, né, dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Eu participei do PIDESC no governo Lula da Silva, né? Eu fiz parte da comissão que redigiu o relatório brasileiro. E eu sei que essa é uma tarefa muito difícil para qualquer governo que tem seriedade com a questão dos direitos humanos, não é? Porque a sociedade civil sempre tem as suas demandas muito maiores do que o Estado pode responder, no caso do Brasil, não é? Mesmo no governo Lula da Silva, se estou bem lembrada, foi no ano de 2006, não é? Nós fizemos o mais completo relatório com a participação dos colegas do IPEA, dos ministérios, né? Foi um trabalho coletivo de muitas mãos, né? E mesmo assim a sociedade civil teve outras questões a colocar no seu relatório, né? Que ela apresenta em paralelo ao relatório brasileiro, e eu imagino que isso tem sido algo frequente, né? Como vamos dizer assim, algo contínuo no processo de receber os relatórios dos países. E eu gostaria de saber se o governo brasileiro atualmente ele entregou um relatório, né, oficial, não sei o que teria dentro desse relatório, que me causa assim uma inquietação, né? O que ele teria a dizer sobre os direitos humanos, porque esta foi uma das áreas mais combatidas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, não é? E eu gostaria de saber se a sociedade civil apresentou um relatório paralelo e se isso ocorreu, quais foram as principais queixas que vieram da sociedade civil. Professora Nair, uma alegria, satisfação encontrá-la aqui, uma alegria sempre. Uma pergunta bem importante, porque há 3 meses atrás o governo brasileiro enviou o relatório oficial. Ele já está em link na página do Comitê DESC. O relatório ele foi preparado, na realidade, pelo governo Temer, né? E foi enviado agora. Também organizamos já um encontro virtual entre os membros do comitê e a sociedade civil organizada brasileira, há 3 semanas atrás. Movimento Nacional de Direitos Humanos, Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, a Rede Brasil de Educação, eram várias ONGs que foram representadas por umas 5. E teve o encontro virtual. Eles, cada uma preparou um relatório sombra, ainda há tempo de enviar um relatório sombra para o próximo diálogo com o comitê. Está ali na página virtual do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, o link através do qual se pode enviar. Eu até preferiria que esse próximo diálogo com o Brasil, eu até imagino que o último diálogo com o Brasil foi feito com base no relatório que a senhora trabalhou, porque foi em 2009. Foi em 2009, a delegação brasileira foi presidida pelo então ministro de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi. Foi ele, sim. Era ele o ministro, quando eu participei do relatório. Era uma comissão composta pelo Ministério das Relações Exteriores, o IPEA, da qual eu participava, né? E a Secretaria de Direitos Humanos da área internacional. Né? Exato. Eram os 3 coordenadores do PIDESC, do relatório oficial brasileiro. E o ministro Paulo Vanucchi foi a Genebra, encabeçando a delegação brasileira, fez a apresentação oral, depois a última observação conclusiva do Comitê sobre o Brasil foi em cima desse relatório. Depois, quando a então ministra de Direitos Humanos, a nossa
chamada deputada Maria do Rosário. Eu sei que avançou na proposta de elaboração do relatório oficial brasileiro, que aí foi se postergando e que finalmente foi entregue esse ano. E já está para consultas públicas na página do Comitê DESC, e ali também já estão alguns dos relatórios da sociedade civil que já chegaram. E foi celebrada já uma reunião virtual com a sociedade civil brasileira. Eu não pude participar, porque, como membro brasileiro, eu não posso participar das deliberações, das discussões sobre o meu país de origem, mas eu sei que foi uma discussão muito frutífera, e os colegas sei que estão com muito trabalho para a preparação do diálogo oficial com o Estado brasileiro. Os relatórios, hoje em dia, eles estão cerceados pela quantidade de páginas, professora Naíbe Calho, porque essas contenções orçamentárias impactam até nisso, né? Em vez de enviar um relatório nutrido, tem que observar a questão lá de páginas, de toques e não sei o quê. Enfim. Mas eu estou torcendo para que esse diálogo com o governo brasileiro, o Estado brasileiro, não se dê em módulo virtual, né? Se dê em modo presencial, porque eu acho que é mais substancioso. Desde março do ano passado, 2020, os comitês de direitos humanos das Nações Unidas, assim como todos os órgãos do sistema das Nações Unidas, já não se reúnem mais presencialmente. Estão em reuniões virtuais, à espera da deliberação, que eu acho que virá agora com esse passaporte europeu das vacinas, um modelo híbrido, com restrições para algumas nacionalidades que ainda não estão completamente mergulhadas aí na vacina. Mas eu sei que o Estado brasileiro enviou esse ano o relatório oficial, já está disponibilizado no site, e algumas entidades da sociedade civil organizada brasileira também já enviaram os seus relatórios sombras. Muito obrigada. De nada. Professor Renato, eu agradeço imensamente a sua participação, agradeço imensamente a participação da professora Naíbe Calho com a sua pergunta agora ao final, muito importante para a gente discutir esse tema. A educação no Brasil pede socorro há muito tempo, e nesse momento é muito mais grave pelo que nós temos visto, nós temos percebido, e acho que nós temos discutido isso coletivamente menos do que deveríamos. Penso que essa perspectiva precisa de todos nós, e é por isso que eu não tenho palavras, professor Renato, que é um amigo querido que aceitou esse convite, abrindo um espaço na sua agenda, e gostaria de convidá-lo, se a professora Naí me permitir. Eu, muito orgulho, faço parte também agora desse grupo maravilhoso, que é capitaneado pela professora Naí, que é a nossa rede de educação em direitos humanos, e a sua presença, professor Renato, nesse momento também na rede, traria elementos qualitativos para a gente discutir esses temas, e até mesmo como uma ponte, né, para a gente discutir as perspectivas da educação como um todo, em todos os níveis, nesse momento digital, como a nossa pergunta fabulosa da Josiane, e seguramente também dos demais, que é a temática dos excluídos digitais, como é que as pessoas na favela vão poder ser inseridas em pé de igualdade com aqueles que estão em outros locais estudando, né? Então, se o direito à igualdade realmente é uma perspectiva, e aqui eu vou encerrar com uma frase da Ruth Bader Ginsburg, que é uma juíza falecida há pouco tempo da Suprema Corte Americana, mas que, para reconhecer que existia, de fato, uma desigualdade no tratamento das mulheres, ela precisou fazer uma reconstrução dessa paisagem. Essa paisagem da desigualdade era vista, mas não era percebida por conveniências.
Então, ela disse e trabalhou com muito afinco com relação a esse tema, dizendo, mostrando a paisagem da desigualdade, eu consigo verificar que existe uma desigualdade de todos perante a lei, que pode ser ou não confirmada como uma desigualdade perante os tribunais. E aqui eu já parto para a questão do comitê que você participa, professor Renato, que preside, na verdade, e, portanto, com um papel muito importante de tentar desmontar essa paisagem da desigualdade, né? Essa perspectiva. Então, o professor Renato na ONU, lutando da perspectiva dos direitos humanos, e nós todos aqui discutindo também do ponto de vista dos direitos humanos. Então, agradeço demais, professor Renato. Se você tiver mais alguma observação a fazer, ou se a professora Anaí Bicalho também tiver alguma outra consideração, a palavra está franqueada, ou em caso negativo, eu agradeço a todos os presentes pela participação. A alegria é minha, meu caríssimo Tiago. Prazer ainda redobrado de compartilhar esse início de tarde com a professora Anaí Bicalho, por quem tenho muito carinho e estima, e seguramente será uma alegria e um prazer, como sempre, estarmos aí em nossas tertúlias, nas nossas tertúlias em prol da afirmação da dignidade humana, onde quer que seja. Né? Uma alegria sempre grande estar consigo e redobrada, estando com a professora Anaí Bicalho. Estamos aí à disposição. E vamos ver como será agora o funcionamento de todo esse sistema de órgãos de tratado de direitos humanos das Nações Unidas após essa pandemia que realmente abalou não só estruturas de afirmação dos direitos humanos dos Estados, como também da sociedade internacional. Mas o importante é que nós estejamos fortes e sempre dispostos a estar lutando pelos direitos humanos. E uma alegria reiterada de estar com vocês, caríssimos professores